Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fly. Então, se você é novo, já deixa... Foi um belo jogo do Flamengo aí, sobretudo no primeiro tempo? Sobretudo no primeiro tempo, foi uma boa partida nos dois tempos, mas eu acho que o Flamengo foi muito melhor no primeiro tempo, obviamente. Fez um 3-0 diante de um forte rival que estava invicto aí há cerca de 16 jogos, que não sabia o que é perder. E o Flamengo foi avassalador no primeiro tempo. De fato, passou o carro no time colorado. Mas no segundo tempo caiu um pouco de ritmo. Acho até que o Roger Machado foi inteligente, ele não fez substituição de jogador, mas ele fez substituição tática, algo que pegou o Felipe Luiz de surpresa. Mas o que eu gosto do técnico Felipe Luiz independentemente do placar, ele continua botando o time para frente. E eu acho até que na entrevista coletiva ele estava certo. Antes do Internacional fazer o primeiro gol, o Flamengo ainda teve a oportunidade de fazer o quarto gol. Mas foi um jogo muito bom de assistir. Quem foi ao Maracanã ontem viu uma boa partida, uma boa exibição das duas equipes, que são equipes extremamente ofensivas. Mas nesse jogo, que já não valia mais nada para o Flamengo, apenas para cumprir tabela, eu acho que a gente pode perceber algumas situações já pensando em 2025. Por exemplo, o goleiro Rossi, eu acho ele um bom goleiro, mas acho que não é nível para ser goleiro titular absoluto no gol do Flamengo. Inclusive, na minha visão, nos dois gols do Internacional, ele deu mole. No primeiro, na minha opinião, era uma bola defensável, no gol do Wesley. No segundo, apesar daquele debate se deveria anular o gol ou não, porque o árbitro acabou chocando com o Gonzalo Plata, a gente pôde ver que o lance prosseguiu ali, e aí depois... O Rossi teve a oportunidade de defender, mas ele bateu cabeça ali com o Léo Pereira. Acho que isso fica de aprendizado já pensando em 2025. Então, você acha que não foi o dia? Você acha que é uma questão... Não, eu vejo o Rossi extremamente irregular, Fernandinha. Tem jogo que ele vai muito bem, aí tem jogo que ele dá uns moles. Assim, eu acho que não deve ser goleiro titular absoluto. Eu acho que para 2025, talvez a diretoria, a gente sabe que no dia 9 tem eleição presidencial no Flamengo, a futura gestão do Flamengo deveria pensar no outro goleiro. Mas, de maneira geral, foi uma ótima partida do Flamengo diante de um forte Internacional e, querendo ou não, acabou ganhando 3 pontos e dando de presente aí para mais 50 mil torcedores rubro-negros que compareceram ao Maracanã. Muito bem, o Vascão chegou a perder por 2-0, estava perdendo. Estava meio desbaratinado, né? Era gente, tanta o Wesley gente. virou jogador também com o Felipe Luiz. Outro jogador. Tá o Alexandre e o Wesley aqui, ó. Eu sou o primeiro da fila de perdão. Eu sou o primeiro. GV, não se assuste se em breve estiver na seleção brasileira. Tô falando sério. Então, o Wesley, que tem jogado os últimos jogos do Flamengo, ou aquele menino que é bom jogador do cabelo rosa. O Ian Couto. Que não vem sendo convocado, então, vamos lá, pelado em Resende. Ian Couto ou Wesley atual? O Ian Couto também do Girona do Bom Momento. O Wesley atual. Beleza, mas o Ian Couto, quando foi convocado, era o Ian Couto. Então, ele aquele lá arrebentou. ou esse Wesley? Não, mas eu arrebentou na prefiro, Espanha. mas eu prefiro o Wesley atual. É questão pessoal mesmo, de gosto. Pô, mas tu não odiava o Wesley? Não Ontem, tem essa palavra. Ontem eu... Não, você não reclamava? Ontem eu participei... Desculpa, você não reclamava? Ontem eu participei do apito final do Neto, lá do Maracanã. É mesmo, mano? E ele me perguntou quem do Flamengo, você levaria para a seleção brasileira. E eu tive que falar o Wesley, porque o campo mostra. E ele não falou, seu Orelha Seca! Pelo contrário, concordou comigo. Diga-se de passagem! Beijo, inclusive. Beijo pro craque Neto. E só mais uma coisa. Um beijo também especial pro meu cunhado Felipe Barreto também, que tava lá, botafoguense, e ficou bolado que eu não mandei um abraço pra ele. Tá Mandou uma fazendo média mensagem. com o cunhado. Desculpa, vai pedir foi presente mal. de Natal. Beijo, Fio. Tamo junto. Ó, o Felipe Antônio, que é o Felipe Azeredo, tá sempre com a gente. Tem páginas gospel no Facebook. Tá acompanhando, cheio de foto. Tem mais aqui, né, Michelete? E os dois grandes de Belo Horizonte hoje têm títulos da Copa Libertadores da América. Dá tempo da gente mostrar os lances do Flamengo, Michelete? Mais um. Peraí que o Michelete mandou mais um aqui. Hoje tá tudo aqui meio improvisado. $2,79 canadenses. Não pensa que você impressiona muito a gente com 2,79. Pô, mas vezes 20? Como não, Mas espera, então, é uma cidade pequena ou grande, Flavinho? Depende, né? Tem uma avenida grande e larga lá, né? Tem? Depende do dia, né? Né? Flamengo, rapidamente. É aqui. animada a cidade? Animadíssima. Botamos aqui os lances do Flamengo. O Flamengo fez 3-0 ontem. No primeiro tempo. Primeiro tempo maravilhoso. Aquelas coisas que... Irretocável. Irretocável. Segundo tempo, em compensação, jogou nada. Jogou nada. Então, aquilo que eu falei do Arthur Jorge, eu deveria ter falado em relação ao Luiz... ao Felipe Luiz. Tá? Porque eu fiz o comentário do jogo ontem, eu acabei... A idade é dura, né? O Flamengo, ele imprimiu um ritmo alucinante no jogo ontem. Alucinante. Tava 3-0 com 11 minutos, é isso? Não, fez 3 gols em 11 minutos. Fez 3 gols em 11 minutos. Aí ele... E o Internacional não via a bola. Veio o segundo tempo, o Flamengo meio que tira o pé.
desse jeito de aquela marcação alta em cima do adversário, aí é que o técnico tinha que fazer as mudanças. Tá com 3-0, bota a gente com caixa, faz umas 3 modificações pra continuar naquele ritmo. O Flamengo deu mole legal, cara. E o Roger mexeu no time. Mexeu, até por isso. Até por isso. Foi buscar, né? E o Internacional poderia ter empatado o jogo. Não empatou porque os caras perderam 2 gols no final ali. Exatamente, né? Podia ter empatado o jogo. Mas foi um jogão. Belo jogo. E mais uma vez o Felipe Luiz dá mostra de que tem tudo para ser o futuro como treinador no Brasil. Um futuro treinador da seleção brasileira, se ele continuar desse jeito. Porque a tendência é ele, com o elenco que ele tem, com a camisa que ele veste, com a torcida que ele tem, com a mídia que ele tem, a tendência é continuar ganhando. As pessoas olharem mais pra ele. Lógico. Né? Ele vai continuar ganhando. Daqui a pouco ele assume a seleção brasileira, gente. Muito bem. Sobre nada do Santos mesmo não, né? Não, o Santos, se não virar SAF, não tem jeito. A Portuguesa assinou o contrato na sexta-feira. Agora o Vicky, daqui a pouco vai falar com a gente aqui sobre a entrevista do Roger Machado também, sobre o jogo do Internacional. O Internacional... Fiquei muito preocupado com o primeiro tempo do Internacional. Claro, tu estava comentando o Grêmio e estava apavorado com o Internacional. Isso lembra um comentarista, viu? Um comentarista, amigo nosso, estava escalado para fazer o jogo do Grêmio. Vocês vão lembrar quem é. E era tubo. Estava escalado para fazer o jogo do Grêmio. Aí ele chegou no estúdio, o produtor, nosso amigo, tá? E falou assim, ó, meu velho, tem como botar no jogo do Inter ali na TV para eu dar uma olhadinha enquanto isso? Teve que se meteu lá na outra transmissão também para dar uma notícia. Teve. O cara tava em Curitiba dizendo que foi pênalti no Beira-Rio. Vamos lá. Vamos lá, gente. Derrota do Internacional para o Flamengo, senhor Ribeiro Neto. Foi uma derrota maravilhosa? Eu acho que foi, no final das contas, uma derrota aceitável, decente, honesta. Né? Eu acho que o Inter conseguiu se recuperar, porque estava ficando muito feio. Não porque não poderia acontecer, porque perder para o Flamengo no Rio é a coisa mais normal do mundo, tá? Agora, o 3-0 do primeiro tempo, ele estava se desconectando com o momento do Inter, com o desempenho, com a realidade, com o sonho, né? Tava tudo 3-0, estava desconectado, tá? E no segundo tempo o Internacional se ajeitou, o Flamengo evidentemente que facilitou um pouquinho, diminuiu, mas o Inter se tornou um time mais competitivo, né? O Roger viu bem que ele perdeu a combatividade no meio-campo e aí acho que 3-2, e até o Inter teve chances para fazer mais, tá? Ficou mais aceitável. E eu acho que sublinha um bom momento do Inter. O Inter realmente fez um baita do Campeonato Brasileiro no segundo semestre e tá tudo bem, né? Eu acho que realmente a questão do sonho não tem que se considerar muito, e o Inter tem que aqui comemorar a vaga direta na Libertadores da América, que já foi um grande feito. Sem nenhuma dúvida. Alexandre, antes de tu falar, tem uma pergunta para te fazer. Talvez a tua resposta, né, exemplifique o que foi o sentimento da torcida do Internacional e tudo mais. Tu ficou frustrado ontem com a derrota e a impossibilidade do título? Claro que não. Não? Claro que Perfeito. não. Eu acho que, primeiro de tudo, né, o grande erro do time do Inter como um todo ontem foi dar uma liberdade extrema ao Gerson. O Gerson joga muito, doutrinou os 90 minutos. Né? Quando ele teve oportunidade, ele praticamente dava um tapa para o lado. Ele jogou muito nas costas do Bernabé, né? No espaço que a esquerda dava ali, no caso, o lado direito do ataque do Flamengo. Mas o Bernabé ele não podia subir porque deixava um buraco atrás. A partir do momento que ficava esse buraco, o Gerson vinha com tudo, né? E aí depois a gente tinha também o De La Cruz ali segurando a saída de bola com o Fernando, com o Thiago Maia. Não entendi o Thiago Maia entrando, né? Acho que o Thiago Maia não deveria ter sido o titular, deveria ter sido o Bruno Henrique, a partir até mesmo, né, do Thiago Maia não ter treinado por conta do AVC do pai e tudo mais, mas enfim, isso passou. Respondendo a tua pergunta, tá? Eu não acho que é uma frustração. E acho que o torcedor colorado ele tem que entender que o Inter, nesse momento, ele está de parabéns. Ele está de parabéns, sim. E eu não vem com essa assim, mas é o campeão moral, isso aí é a corneta. Beleza, quer fazer corneta? Pode fazer. Só que eu acho que em cima de todo o contexto que o Inter viveu na temporada, de enchente, de troca de treinador, de refazer o CT Parque Gigante, refazer o Beira-Rio, jogadores, inclusive, né, que foram à água para resgatar pessoas e, obviamente, também traumas consideráveis. Tá? A partir de tudo isso,
o trabalho do Roger ele tem que ser sim ovacionado, ele tem que ser sim celebrado, porque olha, se a gente for olhar, quem é que imaginava que o Inter hoje, neste momento, ia estar num G4 de Campeonato Brasileiro, ou que o Inter ia ter 16 jogos sem derrota, ganhando 12, né? Não é uma questão assim de, um empatezinho ali, uma série de empates, aí uma vitória, uma série de empates, uma vitória. Não. Uma série invicta, ou série de invencibilidade consolidada, por um futebol, principalmente, por um modelo de jogo, que, claro, né, agora a grande expectativa para 2025 é superar o Mano e o Kudê. Em cima de um trabalho de dentro do vestiário, com o D'Alessandro, com o Paulo Paixão, com possivelmente o Abel Braga, com um novo vice de futebol que é um pouco mais ativo. Então, o Internacional tem que agora entender o porquê. Mais uma vez, vou citar então o Ribeiro, né? É o time da primavera. Ele tem que entender isso. Para chegar agora no ano que vem, Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil e tudo mais, e derrubar esse estigma, exatamente. Guimarães, a vaga na Libertadores está assegurada, tá? É vaga direta, é fase de grupos, Bruno, para o Internacional. Tem 2 rodadas ainda para o Inter buscar uma valorização financeira, isso é importante, nós sabemos que é importante, claro. O Inter sabe disso. É uma diferença, uma diferença de 7 milhões. Convenhamos, né? Do terceiro ao sexto, que é onde o Inter pode ficar. Convenhamos. Minha pergunta para ti é a seguinte, Guimarães. A partir desse cenário, qual é o próximo objetivo do Inter? A prioridade do Inter? É conquistar o Campeonato Gaúcho? Como é que o Internacional, a partir de agora, começa a equacionar o seu 2025 para justamente fazer o que o Ernest ressaltou aqui, né? Virar essa chave de ser o time da primavera? Bom, eu acho que o Inter fez um discurso errado em 2024, na medida que falou, nossa prioridade é o Campeonato Brasileiro e vão ser 38 finais. Não é por aí, tá? Eu acho que a gente tem que trabalhar um passo a passo mesmo. Primeiro ponto é uma espécie de reconexão com a taça. E o modo mais fácil de se reconectar é com o Campeonato Gaúcho. Mas não quer dizer que seja algo perfeitamente satisfatório, pleno, que salva um ano. Não. É só um processo de reconexão. Se não ganhar o Gauchão e ganhar uma Copa do Brasil, melhor. Melhor, muito melhor. Se não ganhar o Gauchão é aqui, ó, é embaixo de todas as, tá? Abaixo de todas as outras competições que o Inter vai disputar. Agora, a prioridade é uma reconexão, né? Uma resposta. Só que eu acho que tem uma outra prioridade também. É o Inter no primeiro semestre ser um time confiável, coisa que há muito tempo não é. Desde 2020 não é um time confiável no primeiro semestre. Sabe o que dá confiança para um time que está há 8 anos sem ganhar nada? Né? Que é o título. É o show. Mas também a para não adianta isso é um desserviço. Não adianta isso é um desserviço para o Inter, Carlos Guimarães. O Inter é obrigado a ganhar o Campeonato Gaúcho, rapaz. É um combo de coisas. Pelo amor de Deus, não adianta nada ganhar o Campeonato Gaúcho e enfrentar um Globo da vida. O Inter na Copa do Brasil precisa ganhar o Campeonato Gaúcho. Não adianta nada ganhar o Gauchão e sair na primeira fase da Libertadores. Não adianta nada ganhar um Gauchão e perder para um Globo da vida na Copa do Brasil. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar que o combo de boas atuações, é óbvio que é importante. Não adianta nada perder o Campeonato Gaúcho e perder todo o resto do ano. Como aconteceu? Como acontece há 4 anos? Tá? Eu acho que as duas análises são verdades. Coisa, né, não, isso aí é o que eu tô dizendo é que o Gauchão pra ti é pleno, pra mim não. Pra ti o Inter o Inter não ganha 8 anos. Se o Inter ganhar o Gauchão e for eliminado pra Globo, pra Melgar, tu não sabe. Se acontecer... Tu não sabe. Calma, tu quer começar o ano em abril, querido. Se acontecer isso, o ano não está salvo. O ano é ruim igual. O Gauchão não salva ano. A importância do Gauchão, Ernst, é uma reconexão com o hábito de ganhar. Essa é a importância do Campeonato Gaúcho. Isso é tudo. Não, isso é o início. Não, isso é tudo. Bom dia, Alain. Bom dia, André. De fato, né? Eu acho que isso é uma notícia importante, né, para o torcedor do Flamengo, né? Depois de acomodação. Houve acomodação em 2022 depois dos títulos. Aliás, eu critiquei muito isso e até hoje tem torcedor que acha que o Dorival caiu porque eu critiquei, como se eu tivesse esse poder, né? Se eu tivesse esse poder de mudar as coisas no Flamengo, o futebol brasileiro ia mudar tanta coisa que, nossa, acho que não ia sobrar quase nada. E pouca coisa realmente se salva. Mas eu acho que é um absurdo. É a mesma coisa que o Botafogo já fosse campeão brasileiro, né? Poderia ser se não tivesse tropeçado aí em vários jogos que empatou com times mais fracos. E ele jogasse de sacanagem contra o Inter, contra o Palmeiras. Não, se é campeão, você tem que se dar o respeito. Você tem que entrar em campo
para defender o seu título, cara. Ficar apanhando. E o Flamengo em 2022 fez isso. Ano passado, sem ter sequer vaga segurada, o time se desmobilizou contra o São Paulo e só não ficou na fase preliminar da Libertadores porque o Botafogo não derrotou o Internacional. Se o Botafogo pegaria a vaga, o Flamengo ia ter que jogar lá com o Bragantino e tal, para chegar na fase de grupos, que foi um absurdo. Já era o Tite. E o time, com técnico novo, se desmobilizou para perder jogos que custaram a chance de ser campeão. E no último jogo, que era só sacramentar a vaga. E só veio essa vaga porque o Botafogo tropeçou no final ali. Perdeu, né? A chance de superar o Flamengo, que foi derrotado pelo São Paulo no último jogo. E o detalhe, o São Paulo já tinha derrotado o Flamengo, né, na final da Copa do Brasil, vencendo o Rio e empatando no São Paulo. E nem assim os caras tiveram vergonha para jogar para valer, com empenho, tudo. Foi um jogo modorrento do Flamengo, como tantos outros. E não é o que a gente está vendo. Ontem houve um segundo tempo que o time, de fato, caiu. Acho até que é um pouco no misto do calor e da intensidade muito grande do primeiro tempo. Algumas questões defensivas, provavelmente, que existem. Acho que o Rossi não foi bem, mas o Léo Pereira também não foi bem. E também acho um exagero as críticas ao Rossi. Não acho que ele seja um goleiro nota 10, mas o primeiro gol, se ele faz a defesa ali, seria um defesaço. Não chamo de uma falha. Acho que era a bola, se ele tivesse mais bem colocado, saísse um pouquinho antes, porque o Wesley, ele anuncia que vai chutar. É óbvio que ele vai chutar. Ele tem feito gols assim. Então, quando o De La Cruz praticamente só cerca e ele corta, estava na cara que ele ia bater naquele canto. Se ele se antecipa um pouco, ele poderia fazer defesa, acho eu. E o bom goleiro tem que estar atento a esses detalhes. Mas seria uma defesaça se ele consegue ir lá buscar aquela bola no canto. Não acho ter sido falha. No segundo, acho que erram ele e erra o Léo Pereira, o Ener Valencia faz o gol. Mas não foi só isso, né? Teve atrapalhada do árbitro, porque aquela jogada tinha que ser interrompida. No momento que ele tem uma trombada do árbitro com o Plata, a jogada tem que parar. Só a central do apito que acha que não. Falei com outros árbitros que também dizem que tem que parar. E o Klaus parou, né? No jogo do Atlético com o Fluminense, houve uma situação semelhante, o Klaus parou o jogo. É até um ponto importante o pessoal entender. Hoje, pela regra, pelas recomendações, o árbitro não é neutro. Gente, se fosse neutro, a bola bateria nele e seguiria o jogo, certo? Ele é neutro? Não. O árbitro é um corpo estranho à partida. Como se um cachorro entrasse no campo, um torcedor, ele não é um corpo estranho à partida? O árbitro também é. Não, mas ele está no campo por quê? Para apitar. Ele não joga. Ele não pode ter contato com a bola, ele não pode ter contato com os demais atletas. E aí, na transmissão, o ex-jogador que estava de comentarista, vou nem falar o nome, meu Deus, ele vai e fala que é lance de jogo. Porra, lance de jogo é contato físico jogador com o jogador sem falta. Aí é lance de jogo. Árbitro não tem contato com o jogador, amigo. Lance de jogo, pelo amor de Deus, ainda tenho que pagar para ouvir um troço desse. Lance de jogo. Não tem lance de jogo. Fosse um encontrão de dois jogadores, não houve falta, é lance de jogo. Com o árbitro, não. O árbitro não pode interferir. Isso é o óbvio. E o bom senso mandaria que ele parasse a jogada. Isso não invalida a sequência do lance e os erros que o Flamengo cometeu e o gol que surgiu. Normal, num estágio que o Flamengo está ainda buscando se acertar. As questões defensivas já viu antes do Felipe. O Felipe está chegando agora. São poucos jogos ainda. Mas o espírito ele consegue manter. Isso é muito bom. Isso é muito importante. O time competindo. Gostei da escalação. Não teve mamãezada botar Gabriel. O Gabriel já vai ter o presente dele contra o Vitória na última rodada. Vai jogar, vai ser preservado, tudo indica, contra o Criciúma, porque está pendurado, né? Então fica de fora. Joga como titular contra o Vitória. O Vitória já escapou do rebaixamento. Então um jogo só para o Flamengo tentar manter ali uma terceira colocação, caso esteja ainda nessa posição até lá. Ou quem sabe até brigar pelo vice-campeonato, dependendo do que aconteceu com o Palmeiras nesses dois últimos jogos. Mas só vai mudar a colocação. Então vai lá, faz a despedida para o Gabriel. Eu acho uma tremenda hipocrisia, mas tudo bem. Querem fazer, façam. E ponto final. Mas o time manteve a pegada, a seriedade. Eu acho que ele escalou o que achou que era melhor. O André falou sobre essa questão do Bruno Henrique, né, se adaptando como centroavante. Me parece que ele está tentando isso, porque ele continua escalando o Bruno Henrique como titular, não o Gabriel, que acho que é uma chance do cara mostrar que ele pode ou não se adaptar à função. Né? O Gabriel entra no lugar do Bruno, né? Então, exato. A tendência é essa. Mas no último jogo, nos outros jogos, o Bruno vem jogando. Claro que não está funcionando à perfeição, mas é com o tempo que você pode adaptar ou não o jogador a uma diferente função. E falou também na coletiva da necessidade de contratar um jogador para a posição, né, o que é evidente. Talvez dois, dependendo do que for o Bruno Henrique ali nessa tentativa de virar um centroavante de fato. Mas o final muito, muito interessante da temporada. É uma pena que o Flamengo tenha desperdiçado pontos com o Tite e também com o Felipe, né, em jogos que poderia ter tido melhor sorte e poderia estar brigando pelo título. Tivesse conseguido manter a vitória contra o Vasco com o Tite, né? O Vasco mal atacou, o Flamengo tomou aquele gol no final. Segurar a pressão do Inter, que a pior fase tinha passado em Porto Alegre.
O pior momento tinha passado e o Flamengo tomou o gol de empate. Só aí são 4 pontos. E o jogo do Atlético Mineiro, que o Davi Luiz bateu pênalti, né, que foi uma coisa bizarra, também já foi com o Felipe, que tem erros também aí, que tem que ser falado. Não vamos ficar aqui só dourando a pílula. Seriam 6 pontos. 6 pontos, o Flamengo estava na briga. Estaria 1 ponto do Botafogo. Aí o Botafogo, se empatasse aí com o Inter, por exemplo, o Flamengo poderia passar à frente. E o Flamengo pega Criciúma e Vitória. O Criciúma brigando para não cair, tomou a virada do Corinthians 4-2. E o Vitória já livre do rebaixamento. A tabela do Flamengo seria perfeita. Perfeita. O Flamengo dependeria só do Botafogo dar um tropeço, que é o resultado perfeitamente normal. E o Palmeiras é que está esperando uma derrota. O Flamengo dependeria de um empate. Eu estou falando de 3 jogos, entre aspas, que estavam ganhos. Estava na mão. 2 ganhos e o outro contra o Atlético. O Flamengo dominou o jogo. Você faz aquele gol de pênalti, provavelmente venceria o jogo. Porque estava jogando bem. Então, esse tipo de lição tem que ser aprendida para o ano que vem. Sabe? Não importa quem venha a ser o presidente, o técnico deve ser o Felipe, não sei quem vai ser o chefe dele, né? Novo diretor, vão contratar alguém ou não, se vai ser remunerado, se vai ser um dirigente amador como o Marcos Braz, mas são pontos importantes que eu espero que ele também considere muito, né, dentro desse aprendizado que ele está passando como técnico, tendo muita humildade para ver o que errou, o que acertou, e no ano que vem o Flamengo não cometer esses deslizes. Porque ainda acho um absurdo o Flamengo estar fora da disputa 3 rodadas antes. Isso não é admissível. O Flamengo tinha que estar, no mínimo, lutando pelo título. Pelo investimento que tem, pela qualidade do elenco que você vê, né, com vários desfalques, o Flamengo consegue fazer o que fez ontem contra o Internacional, que é 16 jogos não perdia, né? E que só esteve 2 vezes perto de perder. Até eu conversava com isso com o André essa semana, o André me chamava a atenção para esse detalhe. Alguns colegas comentando, não, o Inter nem passa perto de perder. Peraí, não. Quase perdeu para o Flamengo. E o Alcaraz ainda perdeu um gol feito naquele jogo, né? E ontem tomou 3-0 no primeiro tempo, terminou 3-2, acho que foi um placar até bem coerente com o que foi a partida, mas se teve ameaças para a invencibilidade do Internacional, elas passaram justamente pelo Flamengo do Felipe Luiz, com todos os desfalques que tem. Então se mostra a força do elenco e o que pode vir no ano que vem. Mas é preciso ter muita autocrítica e não dar tanto ouvido para a turma festiva, nessa hora, que só fica jogando confete. Isso é muito ruim, porque acaba não percebendo onde tem que melhorar. E tem muita coisa para melhorar. E eu acho que ele está no caminho certo, porque me parece realmente decidido a levar isso adiante. E isso é o que o Flamengo precisa. É isso, né? Vou dar bom dia aqui pro André Rocha, só antes de fazer um comentário, né, sobre o Mauro falou sobre a possibilidade que o Flamengo